Saudações, aqui é o Tenório Justino Munhal. Para quem me conhece, sabe que eu sou nutricionista. Se você está aqui no meu canal, seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero falar mais sobre o emagrecimento. Quero falar mais sobre o emagrecimento, as bases do emagrecimento, o que você precisa saber para poder emagrecer rápido e de forma saudável. Então, eu vou falar alguns passos que trabalho com as pessoas no meu grupo. Para quem não sabe, eu tenho um grupo de emagrecimento e ensino dicas como estas do acompanhamento nos meus grupos, mas também para quem quiser um acompanhamento individual, aqui embaixo eu vou deixar os meus contactos e também o link do meu e-book para te ajudar a emagrecer. Caso você esteja fora de Moçambique, pode comprar através do link, mas se você está dentro de Moçambique, não tem problema, é só entrar em contato diretamente com o meu número que está aqui e vai falar comigo no WhatsApp, assim pode marcar algo para ti, para fazermos um acompanhamento mais personalizado. Então, qual é o primeiro passo para você emagrecer? No meu ponto de vista, que eu tenho aplicado e tem resultados para meus estudantes, é o seguinte: você tem que eliminar os alimentos que te criam esse ganho de peso. Basicamente, nós engordamos porque tem um certo grupo de alimentos que nós consumimos mais do que outros. Muitas das vezes são esses alimentos que não são os alimentos saudáveis. Então, o primeiro ponto é eliminar esses alimentos. Estamos a falar de alimentos fritos, estamos a falar de alimentos muito gordurosos, estamos a falar de alimentos muito processados, estamos a falar de carnes também processadas, por exemplo, salsicha, chouriço, benco, babalasa e entre outras carnes processadas que não fazem bem à saúde. Então, esses alimentos que não fazem bem à saúde são os alimentos que causam ganho de peso, refrigerantes, alimentos muito açucarados, alimentos muito salgados. E a base é eliminar todos esses alimentos. Ou, se você não aguenta eliminar, vai reduzir a quantidade e também a frequência, ok? Por exemplo, você come salsicha todos os dias, então esse é um alimento que você optou a consumir. Se calhar esse alimento processado não está a te fazer bem, esse alimento processado faz com que você ganhe essa quantidade absurda de peso. Então, o que você vai fazer? Vai eliminar esse alimento, se você conseguir eliminar, porque nem todo mundo consegue eliminar esses alimentos. Então, se você não consegue eliminar esses alimentos de uma vez por outra, o que você vai fazer você vai diminuir a quantidade de consumo desses alimentos. Se consumir a todos os dias, passa a consumir menos dias. Ou diminuir a quantidade. Dessa forma, você estará a reduzir aqueles alimentos não saudáveis. Então, nosso primeiro passo é cortar os alimentos não saudáveis, os alimentos que são prejudiciais à saúde. Consequentemente, esses alimentos te fazem ganhar peso. Então, nosso segundo passo é priorizar os alimentos saudáveis, os alimentos recomendados. Então, aqui estamos a falar de basicamente os alimentos naturais. Você tem que priorizar alimentos ricos em carboidrato complexo. O carboidrato é açúcar, mas açúcares complexos. Estamos a falar de alimentos como arroz, farinha integral, massa espaguete, mandioca, batata, o milho, então mapira, mexoeira. Esses alimentos são alimentos com carboidrato complexo, são alimentos recomendados porque fazem com que o açúcar no organismo não suba muito. Então, uma das causas do ganho de peso é exatamente picos elevados de açúcar no organismo, fazem com que nós ganhamos mais peso. Depois, outro grupo de alimentos recomendados são os alimentos ricos em proteína.
Então, quando estamos a falar dos alimentos ricos em proteína, estamos a falar de feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, peixe, cogumelos, carne, carnes vermelhas, carnes brancas. E esse grupo de alimentos são os alimentos ricos em proteína. Depois nós temos que também consumir alimentos ricos em fibras. Alimentos ricos em fibra, estamos a falar de verduras, legumes, também frutas. Basicamente são esses grupos de alimento que você vai dar muita prioridade na sua alimentação, na sua dieta. Então esse é o segundo ponto. Preferimos alimentos naturais e minimamente processados. Então, se você querer mais detalhes de todos estes alimentos, você pode entrar em contato comigo pelo meu contato aqui. Então, depois vamos abordar todos esses alimentos na íntegra para você poder entender bem do que se trata cada grupo desses alimentos, porque temos alimentos fontes de proteína, fontes de vitaminas e minerais, fontes de fibras, fontes de carboidrato, temos as gorduras saudáveis. Nós também temos que escolher essas gorduras saudáveis, porque se nós escolhemos as gorduras não saudáveis, não vamos ter resultados. Agora, nosso terceiro ponto é a apresentação do teu prato e a quantidade dos alimentos no teu prato. Então, basicamente, você tem que ter quantidades certas de alimento no teu prato, não muito baixas, não muito altas. Então, basicamente, o teu prato tem que se apresentar com 3 grupos de alimentos. Como eu estou a falar, os alimentos fontes de carboidratos, que são os cereais em diante, e tubérculos, nesse caso de tubérculos, batata, mandioca, inhame, arroz, mapira, milho, massa espraguete. Então, o teu prato tem que se apresentar com esses alimentos. Depois, tem que ter também uma fonte de proteína, que já falamos: carne, peixe, cogumelos, feijão, entre outros. Depois, também tem que ter esses alimentos que são ricos em fibras, vitaminas e minerais, que são frutas, verduras e legumes. Agora, qual é a percentagem do teu prato? Como é que tem que apresentar o teu prato? Eu recomendo, basicamente, se você não tem as quantidades fixas, você vai fazer no teu prato, vamos fazer um prato redondo, 50% do teu prato você ocupa com legumes e verduras. 50% do teu prato. Então, você vai ocupar com legumes e verduras. Agora, 25% do teu prato, cereais, e outro 25% proteína. Quer dizer, no teu prato vai ter mais verduras e legumes do que arroz, por exemplo, do que carne, por exemplo. Vou dar um exemplo: você está a comer arroz cozido, carne cozida e salada de alface. Então, a maior parte do teu prato vai ser ocupado por salada de alface e 25% com a carne e 25% com o arroz. Então, essa quantidade está muito boa. É uma quantidade que você vai começar a ver os resultados. Porque o que acontece? Nosso estômago estica-se. Então, você só sacia quando o teu estômago fica cheio. Agora, quando você só consome, como nós habitamos aqui, geralmente só arroz com carne, você consome muita energia e teu estômago fica cheio de alimentos com muita energia. Então, quando você põe mais verdura, o teu organismo, o teu estômago enche com alimentos, mas não tem tanta energia assim, porque as verduras e legumes não são muito calóricas como arroz, a carne, entre outros alimentos. Então, o benefício está aí. Você acaba saciando, só que você acaba comendo menos calorias. E isso que vai te deixar você perder peso. Então, o nosso próximo ponto é o horário. Que é o nosso quarto ponto, é o horário. Você tem que conseguir definir horários fixos de alimentação, horários fixos de dieta.
Por exemplo, o teu pequeno almoço vai ser no horário X. Teu almoço vai ser no horário X. O teu jantar vai ser no horário X. Basicamente, você tem que ter mesmo os horários de refeição todos os dias. E no meu grupo eu recomendo geralmente ter 3 a 4 refeições por dia. Então essas 3 a 4 refeições por dia vão te ajudar a distribuir todos esses alimentos ao longo do dia e te manter sacio ao longo do dia. Então, basicamente, é assim como você vai programar o teu alimento, a tua alimentação. Eu sugiro que você programe de 3 em 3 horas, se vai consumir os alimentos. Você tem que ter 3 a 4 refeições. Agora, você precisar ter mais, não ultrapasse as 6 refeições. Então, você pode ter de 3 a 6 refeições, mas eu recomendo você ter 3 ou 4 refeições. Estamos a falar de pequeno almoço, almoço e jantar. Ou pequeno almoço, almoço, lanche e jantar. Então, isso é o recomendado. Então, basicamente, se você cumprir isso ao longo de um certo prazo, 2 meses, dependendo do peso que você quiser, 1 mês, 2 meses, 3 meses, cumprindo com essas regras, você vai começar a sentir seus próprios resultados, porque o teu organismo vai se habituando àquela alimentação. Então, é claro que tem outros fatores que você tem que seguir, como fazer atividade física, que vai te ajudar também a levar teus resultados mais em diante. Então, você faz atividade física, você segue essas regras de alimentação, define seus próprios horários, escolhe os alimentos certos e consome as porções certas do alimento, você vai começar a ter os resultados que você espera. Então, basicamente, é isso que eu tinha para ensinar hoje. Você seguindo isso vai começar a perder peso de forma saudável, de forma gradual. Você não vai sair tipo de perder 10 quilos em um mês. Não, pode, mas não é recomendado. O recomendado é você perder de forma gradual para teu corpo manter aquela estética, teu corpo continuar bem, sem estar com aquela toda a pele flácida quando acontece, quando se perde muito peso. Então, basicamente, é isso que você vai fazer para perder peso de forma saudável. E se você gostar do meu conteúdo, aqui embaixo tem meu e-book de 101 formas simples para você poder perder peso. São 101 dicas que você vai lendo, são recomendações saudáveis e você vai aplicando essas dicas no teu dia a dia e vai ver os teus resultados. Se você está dentro de Moçambique, meu contato está aqui na descrição, meu WhatsApp está na descrição, pode vir falar comigo e programar teu atendimento em particular comigo. Então, saudações, continuação do ótimo dia e bom final de semana.